carregamos a mesma semente, mas somos diferentes porque nós vimos que isso acontece e causa tristeza. Então nós não precisamos causar tristeza, precisamos causar alegria. Então o que ele já cometeu, passou. Foi ele naquele tempo. E nós, nos tempos de hoje, podemos fazer diferente. Não fazer o que ele fez e viver em paz. Tudo se resolve quando tem a mensagem da palavra de Deus e Jesus na tua vida e no teu coração. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais um final de semana, por mais um sabadão de Deus. Aqui no Japão é um dia comum e normal, igualzinho do Brasil. Somos gratos a Deus por tudo, não importa o país que você esteja morando. E eu queria deixar aqui para vocês uma mensagem da palavra de Deus, apenas em 2 versículos. Eu creio que Deus, ele fala aos corações daquele que o ama, daquele que procura e daquele que busca. E falar do Evangelho é uma alegria, é uma felicidade, porque é o maior revestimento para a nossa vida. Quando estamos fracos, falamos de Jesus. Quando estamos tristes, lembramos de Jesus. Quando estamos passando por lutas, lembramos de Jesus. Ontem minha esposa falou para mim assim: pense em Deus, fale com Deus, conversa com Deus. E realmente é o que a gente tem que fazer para nós não cometer nenhuma loucura e nenhuma besteira, porque Deus, ele é a nossa direção, é a nossa vida, meu irmão. E a minha esposa, ela tem total razão disso, porque Jesus, ele é amor. Jesus, ele é felicidade. Jesus é a paz e a tranquilidade. Podemos resolver qualquer tipo de situações com a cabeça fria, não cabeça quente. Cabeça quente só comete loucura, como esse homem aqui cometeu, que é a mensagem que eu vou trazer aqui hoje da palavra de Deus. Temos a total liberdade para ser feliz. Conhecemos versículos onde impacta a gente. Somos impactados com mensagens assim, somos, porque o Evangelho, ele é verdade. Toda vez que você lembrar, João 14,6, onde eu disse para um companheiro de trabalho, o Renan, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Realmente não tem outro. E é bem a nossa felicidade. Quando ouvimos esse versículo, é um caminho onde temos que seguir. É um caminho para nós viver. E é um caminho onde podemos entender e compreender a um só propósito, a salvação. Por isso que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida para todas as coisas e para todas as pessoas. Livro de Mateus, capítulo... Livro de Mateus, capítulo 4, e no versículo 7 e versículo... apenas um só versículo, não é nem 2, um só versículo. E nesse versículo você vai entender que a nossa vida ela é feita de escolhas. Nesse versículo você vai entender tudo que fazemos há uma consequência. E quando ouvimos alguém ou pessoas que ama esse evangelho, que quer o seu bem, te trazer mensagem e falar de Jesus, escuta, medita, seja um vigilante e vai orar. Igual a minha esposa tem falado, vai orar, amor, vai, ora lá, amor, para Deus te dar paz. E é verdade, ele dá a paz. E com o passar do tempo você vai vendo que realmente tudo faz sentido. Quando oramos, quando ouvimos louvores e quando falamos com Deus. Esse momento aqui é o momento da palavra de Deus, onde eu estou lendo a Bíblia, onde Deus ele fala aos corações de todos que lê a Bíblia. Toda vez que você fala de Deus, ou você louva, você fica revestido com o Evangelho. Você tem uma intimidade com o Pai, porque você está falando com Ele, você está falando dele. É o Evangelho onde tem que ser levado para as pessoas. E de pregar o Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, ela é assim, é raiz. E essa raiz tem que estar no coração, sempre brotando cada vez mais. Amém. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo.
mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Eu queria falar mais aqui da parte B desse versículo, mas vou falar da parte A também um pouquinho, porque aqui Deus, ele fala com Caim para ele fazer as coisas que é certa. E tudo que se faz de certo, existe uma consequência boa. E quando se faz de ruim, existe uma consequência ruim. Se Caim tivesse feito o que era certo, ele não teria raiva, nem ódio e nem inveja do irmão dele. Mas como ele fez tudo ao contrário, ele matou o próprio irmão. Mas nessa mensagem da palavra de Deus, aqui aprendemos que isso aconteceu aqui nessa parte. Ainda Abel estava vivo. Ele estava vivo. Mas como o pecado já estava no coração dele, Deus tentou alertar ele, mas ele não ouviu. E na parte B fala assim: o pecado está na porta. E quantas vezes o pecado está na tua porta, ou na minha porta, ou em algum lugar, tentando nos tragar, tentando nos humilhar e tentando colocar a gente na cadeia, ou até mesmo afastando das pessoas que a gente ama. A minha esposa me disse algo interessante ontem, que nós temos que valorizar aquilo que amamos. Não podemos entregar de mão beijada para o diabo jamais, porque somos servos de Deus, somos cristãos, frequentamos a igreja, louvamos, então nós temos que perseverar nas pessoas que amamos, não desistir não. Se você desistir, você vai estar entregando para o diabo de prato cheio, é isso que ele quer. Matar, roubar e destruir as famílias, como ele tem destruído nos tempos de hoje, 2025, ele vai destruir mais, porque as pessoas não querem ver e viver o Evangelho. Jesus coloca o Evangelho para nós ficar raizado, feliz e maravilhado na presença dele, porque ele é santo, poderoso e fiel. O próprio Jesus já combateu o diabo, ele venceu. E quantas vezes ele vai vencer? E vai vencer com a gente também. Glória a Deus, aleluia, amém. Temos a total liberdade para presenciar tudo isso. E como que a gente presencia tudo isso, Dudu? Vivendo o Evangelho, cultuando a Deus, louvando a Deus, orando, dobrando o joelho. Eu dobrei meu joelho, eu orei, eu falei com Deus. E no final da tarde, aquela paz, ela começa a voltar, sabe? Não é de uma hora para outra. O coração precisa ser trabalhado, eu ali trabalhando. Eu até comentei com o rapaz lá, nós temos escolhas. Na mão esquerda existe um lado ruim. Na mão direita existe um lado bom. Qual é o lado que você quer? O da esquerda está o diabo. O da direita está Deus. Qual lado você quer escolher? Existem escolhas. E se estamos com cabeça quente, qual é o lado que sempre escolhemos? O lado onde fazemos o mal, porque somos seres humanos. O ser humano, ele reflete muito naquilo que ele vê, ou naquilo que ele já passou, ou que ele já viveu e quer trazer para hoje. Nem tudo gera através de violência, porque violência gera mais violência. Violência não tem nada a ver com Jesus, mano. Então, tem que ficar longe daquilo que é mal e tem que ficar perto daquilo que é bom. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. E essa parte aqui fala assim, a parte B. O pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Nós precisamos vencer o pecado todos os dias, porque a partir do momento que abrimos a porta para ir para fora, o pecado é muito grande, porque quantas coisas no mundo tem tentando nos tragar, oferecendo coisas, oferecendo momentos, e nós temos que lutar contra isso. E às vezes o pecado não é só lá fora não, quando abre a porta não. O pecado também é quando você pega um celular. O que você fica vendo, o que você fica escrevendo, o pecado tá em todo lugar, mano. Não é só na porta não. Mas aqui, Deus quando fala isso, para Caim, era a escolha que ele tinha para ele escolher entre o bem e o mal. Mas qual ele escolheu? Ele escolheu o mal, matou o próprio irmão.
E nós vemos essa mensagem da palavra de Deus, nós somos diferentes. Somos diferentes de Caim. Carregamos a mesma semente, mas somos diferentes porque nós vimos que isso acontece e causa tristeza. Então nós não precisamos causar tristeza, precisamos causar alegria. Então o que ele já cometeu, passou. Foi ele naquele tempo. E nós, nos tempos de hoje, podemos fazer diferente. Não fazer o que ele fez e viver em paz. Tudo se resolve quando tem a mensagem da palavra de Deus e Jesus na tua vida e no teu coração. Essa mensagem que eu deixo para vocês, simples assim, é da palavra de Deus, é mensagem da Bíblia, está tudo aqui dentro, é Evangelho de Jesus, um livro de vidas, um livro onde tem falado aos corações, profetas, pregadores, discípulos, mensageiros, até o próprio Jesus tem falado aos corações para ajudar você, como ajudar a mim, ajudar todos nós. Essa mensagem que eu deixo para vocês, que Deus abençoe a todos vocês, fica na paz, ótimo sabadão e ótimo final de semana. Temos chance e escolha. Cabeça quente só faz besteira. Esfria a cabeça, coloca um saco de gelo gelado que ele vai esfriar. Falou, um forte abraço, fica na paz, amém. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. E vai acontecer porque tudo está escrito na poderosa palavra de Deus. É só você confiar, acreditar e viver esse evangelho. Amém.